aqui, tá bom? Sejam bem-vindos. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Bom? E a gente vai estar dando início por volta de 6 horas. Tá, tudo bem. Tá bom? Eu não estou visualizando direito porque a tela tá pequena, tá escuro, tá claro. Como é que tá? Tá dando para me ver? Tá dando para ver. O som tá perfeito, a resolução também tá perfeita. A gente vai te fixar e todos vão estar tendo acesso ao seu rosto. Não, tá bom. Tá bom? Alguma dúvida? Quer testar alguma coisa? Não, eu só vou acompanhar pelo Instagram aqui também, para eu acessar o ao vivo e as pessoas que me seguem ter acesso também poder estar entrando, entendeu? Então, assim, quando for acessar, eu acesso aqui automaticamente já teletransmite, não é isso? Isso mesmo. Aí a gente vai estar tirando, né, o som de todo mundo, o vídeo de todo mundo, só para você ficar em evidência. Tá bom. Tá bem? E qualquer dúvida, qualquer ajuda que você precisar, só você tá falando com a gente que a gente vai estar resolvendo, tá bom? Tá bom. Quando a gente for começar às 18, eu falo novamente. Enquanto isso, vamos esperar que está tendo uma mesa redonda. Aí o pessoal vai sair, vai finalizar acho que às 6, vai sair de lá para estar entrando aqui. Tá ótimo. Tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, tá? Nada. Boa tarde, professor Luiz Felipe. Aqui é a Andressa, outra monitora da sala. Tá conseguindo me ouvir? Eu marquei maior de referência. Sim, tá dando para ouvir sim. Senhor, pode entrar no Instagram, por favor, também? Vou. Tá bom, obrigada. Já entrei. Obrigada. Boa noite a todos. Vim correndo da outra sala. Essa tecnologia é boa por isso, né? Que a gente pode sair de uma sala e entrar em outra, e não precisa pegar trânsito, não precisa sair esbaforido, e tudo dá tempo, correto? Professor Luiz Felipe,
Gostaria de agradecer você estar aqui, agradecer você ter aceitado o nosso convite para passar a sua experiência. O professor Luiz Felipe, ele é professor da Estácio de Sá, Nova Friburgo. Ele é coordenador de um CTI na cidade, no Nova Friburgo. Ele tem vasta experiência no CTI. O professor Luiz Felipe, ele é formado, ele é especialista pela UERJ, entre outros cursos de especialização que ele fez, e provavelmente no próximo momento que abra, né, que acabe esse isolamento, ele iniciará um mestrado. Esperamos, né, professor? Passa a palavra para... Ficou mudo, Jana. Não sei se está dando para me escutar. Eu lhe escuto. Ah, então tá bom. Eu agradeço muitíssimo o convite de estar aqui. É um prazer poder participar da semana de uma universidade tão conceituada, que é a Universidade Federal Fluminense. Tive o prazer de trabalhar com a professora Janaína e dividirmos a mesma especialidade dentro da cadeira da graduação lá do curso da Estácio. Janaína sabe que, em relação a um mestrado, vivo muito enrolado, sempre em busca, mas uma hora vai sair, e ela sempre me dá uma alfinetada quando pode. Mas faz parte, é um modo Não de é incentivo. alfinetada, é apenas um incentivo. Entendi. Então, vamos lá. Eu estou tentando acessar por aqui, eu não sei se já está teletransmitindo pelo Instagram. Alguém poderia me dar o feedback, por favor? Ô, professor Luiz, Oi. o senhor pode entrar no seu Instagram e lá na nossa transmissão da página, que aí a gente vai te fazer um convite para você compartilhar a tela com a gente. Então, agora sim, que não tinha aparecido ao vivo até então, não. Tá bom. Consegui entrar aqui pelo ao vivo. Quando quiser começar, professor, pode começar. Tá ok. Então, boa noite a todos. A professora Janaína já me apresentou, né? E eu vim aqui para a gente estar discutindo um pouquinho a respeito das experiências que nós temos encontrado dos pacientes na Covid-19 dentro da terapia intensiva. Eu sou suspeita em falar da terapia intensiva, uma vez que minha formação toda foi direcionada para ela. Então, eu sou suspeito em falar a respeito desse tema. Vamos, sim, dividir um pouco, porque quando a gente fala de Covid-19, aparecem muitas perguntas em relação à temática, né? Então, o que a gente pode estar abordando aí a respeito do tema? Primeiro, a gente vai fazer um breve histórico, falando a respeito da questão da origem do vírus, do coronavírus, famoso SARS-CoV-2, que acometeu aí a cidade de Wuhan, na China, no final de 2019, cerca lá mais ou menos de dezembro de 2019, e a gente pôde observar ali que os pacientes evoluíam com um quadro gripal a princípio, e cerca de alguns dias depois, cerca de 3 a 5 dias, eles evoluíam drasticamente para uma síndrome respiratória aguda. E até então a gente não sabia, não se sabia primeiro o agente etiológico, obviamente, porque até então não teria sido isolado, até então não tinha sido isolado isso,
né? Não se sabia o reservatório, até hoje é uma incógnita, a gente acredita-se que seja da transmissão de um mamífero, principalmente o morcego, mas a gente ainda não tem nenhuma evidência científica que concretize isso, né? E a gente pôde observar que a partir dali, cerca de um mês, a gente já tinha essa disseminação para outro continente, né, saindo ali da Ásia, já passando para o continente europeu. E cerca de meados de janeiro, né, já foi se declarada uma emergência sanitária internacional. Então, o que a gente pode trazer aí para a nossa prática profissional, né, para a nossa vivência? O que mudou a terapia intensiva quando ela chega, quando o vírus, ou os pacientes, melhor dizendo, chegam para a gente aqui em nosso país? Primeiro, em relação à estruturação do sistema de saúde, né? Uma vez que o sistema de saúde, a gente sabe que o sistema de saúde como um todo, quer público ou privado, ele é muito sucateado, né? Então, a gente teve que preparar e se organizar com toda uma estrutura para recebimento desses pacientes, né? Principalmente em relação à individualidade do cuidado e individualidade do tratamento, por ser uma doença extremamente infecto-contagiosa. A gente sabe que o H1N1 ele infecta cerca de 1 a 2 de proporção de infecção, e o coronavírus, o SARS-CoV-2, pode chegar até 4 pessoas, de um infectado para 4 pessoas. Então, se a gente parar e observar, o grau de infectividade era muito grande. E quando começou a própria questão do isolamento social, o distanciamento social, que infelizmente chegou num dado momento, houve uma polarização política em relação a isso, mas o distanciamento social proporcionou a reestruturação de um sistema de saúde para que nós pudéssemos nos adaptar para receber esses pacientes. Por quê? Porque a gente observava que os pacientes evoluíam com uma síndrome respiratória e precisava do leito de terapia intensiva. E desde quando eu me formei, desde do término da minha especialização, né, a gente já, aliás, desde sempre, né, mas eu já ouvia se falar que o leito de terapia intensiva, a gente tem uma escassez tão grande que para a gente conseguir suprir essa necessidade, levaria anos se houvesse investimento concreto, investimentos sérios para serem feito isso, né? Então, o coronavírus, ele chega às unidades de terapia intensiva no Brasil, chegou inicialmente no estado de São Paulo, e após aí o estado do Rio de Janeiro, que foi considerado os 2 epicentros aí da disseminação do vírus. O que a gente pode falar a respeito desses doentes que a gente recebe na terapia intensiva? Nós temos uns protocolos que nós seguimos, protocolo do Ministério da Saúde, em relação aos critérios de internação desses pacientes, e em relação também aos critérios não só de internação hospitalar, mas também de internação em leito de terapia intensiva. Então, a Abramed, né, que é a Sociedade Brasileira de Medicina de Urgência, né, nós temos várias instituições, a própria AMIB, e várias outras instituições começaram a fazer também os seus fluxogramas e montar os seus protocolos de atendimento, né? Então, assim, todo paciente, a princípio, que cursava com hipoxemia, que a gente poderia constatar isso a partir de uma oximetria de pulso abaixo de 94% e tivesse dispneia ou esforço respiratório, né, a gente teria indicação precisa de internar esses pacientes. Não sei se vocês já ouviram falar, né, mas esses pacientes, o paciente de COVID, ele precisa ser entubado precocemente. Não sei se vocês já ouviram falar ou em algum momento
né, ou na vida acadêmica, ou até mesmo em relação a algum meio de comunicação, que a gente hoje tem bastante acesso a isso, e as pessoas começam a disseminar muitas informações. Por que, então, que o paciente de Covid-19, ele teria essa indicação de intubação precoce, muitas vezes, sem ter uma hipoxemia grave dentro de uma avaliação gasométrica, mas apenas pela avaliação clínica em relação ao esforço respiratório dele, muitas vezes. Por quê? Porque começaram a se observar nesses pacientes, principalmente sob o ponto de vista fisiopatológico, que esses pacientes, quando eles estão muito dispneicos e o próprio curso da doença, eles fazem autolesão alveolar. Por quê? Por diferenças de pressão dentro dos alvéolos capilares. Olha só. Né? Então, assim, por conta do edema provocado pelo processo inflamatório da doença, a gente tem, nesse primeiro momento, a autolesão alveolar, que é o momento que o paciente está com aquele esforço respiratório, está com o drive aumentado, mas mantendo-se ainda uma boa saturação ou mantendo-se ainda uma saturação satisfatória. Mas ele já tá sendo feito autolesão alveolar, que, consequentemente, após essa fase, ele vai evoluir para uma insuficiência respiratória aguda. E os pacientes evoluem para uma insuficiência respiratória aguda rapidamente, debaixo dos nossos olhos, até mesmo dentro da terapia intensiva. Por isso, devido a esse edema alveolar, devido à diferença de pressão capilar entre o capilar alveolar e assim por diante, essas diferenças de pressões começa-se a fazer uma autolesão alveolar, tendo essa indicação de intubação precoce desses pacientes, né? E o que a gente pode observar em relação ao manejo ventilatório desses pacientes, né? Muitas vezes a gente pergunta, professor, mas a ventilação mecânica é uma atribuição da fisioterapia, né? A gente sabe que alguns serviços de saúde existe uma rotina e existe uma rotina de serviço, né, um protocolo institucional que determina que, na sua maioria das vezes, às vezes o fisioterapeuta ele vai acompanhar um pouco mais o paciente em relação à parte ventilatória. Mas o que eu quero deixar para vocês? Inclusive o COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, que é o que rege a nossa profissão, recentemente, cerca de, se eu não me engano, um mês, eu fiquei de pegar o número da resolução que eu esqueci, ele vem normatizar a atuação do enfermeiro dentro do manejo da ventilação mecânica, né? A gente sabe que dentro da lei do ato médico, a ventilação mecânica, a coordenação da ventilação mecânica é um ato médico. Porém, a montagem do ventilador mecânico, porém, a colocação dos parâmetros iniciais da assistência ventilatória e até mesmo durante o desmame ventilatório, o enfermeiro ele participa ativamente dentro de todos esses processos. O que eu quero que vocês entendam? A gente tem que observar o ventilador mecânico como sendo a extensão do doente, né? Não como sendo só um recurso tecnológico. Porque a gente fala muito do tecnológico dentro da terapia intensiva, mas a gente sabe que o enfermeiro intensivista é o cara que está ali à beira do leito, fazendo todo o processo de monitorização desse doente, né, todo o processo do cuidado, e a gente tem que entender que o tecnológico dentro da terapia intensiva, ele faz parte da extensão do corpo do doente, por assim dizer, né? Então, esses doentes possuem essa indicação de intubação precoce por esse mecanismo fisiopatológico do qual eu falei, por esse processo de autolesão, né? O que a gente tem observado? Na verdade, eu vou dizer minha experiência, do qual eu tenho observado os pacientes dentro da terapia intensiva. Pacientes extremamente graves. A gente observa, se a gente fosse separar a infecção, a gente separaria em fases, né?
A terceira fase, por assim dizer, que seria a fase da tempestade inflamatória, seria a fase que o doente evolui com certeza para a sepse e a disfunção orgânica, do qual aí a gente tem um comprometimento sistêmico tão grande que seria que o processo de intervenção e de recuperação a gente fica muito limitado em relação a isso. Então, assim, sob o ponto de vista do sistema respiratório, tenho observado doentes com tomografias totalmente atípicas, né? A gente observa um padrão de vidro fosco na tomografia, com padrão de vidro fosco, principalmente a nível de periferia de pulmão, bilateralmente, né? Cerca de 3 dias isso evolui para um processo já de condensação, acometendo às vezes cerca até de 50% do pulmão. A partir dali de mais de 2 dias, cerca do 7º dia, a gente já começa a observar broncograma aéreo, algumas áreas até mesmo de não função, né? Umas áreas não funcionais, né? E esses doentes, a gente tem observado o manejo ventilatório extremamente complicado, extremamente difícil, né? O professor Luciano Gattinoni, não sei se vocês conhecem, é um intensivista renomado da Itália. Ele tem, o Gattinoni, ele publica diversos trabalhos, e ele, dentro de um artigo muito com rigor metodológico muito bem feito, ele separou esses pacientes com 2 fenótipos de ventilação, né? O fenótipo high e o fenótipo low. O que significaria isso, né? Seria o paciente com alta complacência e baixa complacência pulmonar. E ele começa dentro desse artigo, depois eu posso deixar para vocês, direcionando algumas indicações para a ventilação desses doentes. Mas o principal que a gente tem que tentar manter nesse doente é o conceito de ventilação mecânica protetora, que são volumes correntes baixos, cerca de 6 ml por quilo predito no máximo, né? A pressão de platura abaixo de 30, o driving pressure de até 15. Por quê? Porque esses doentes, eu também tenho observado, evoluem com hipoxemia mesmo dentro do ventilador. São doentes que estão tendo que ser curarizados para terem adaptação, uma boa adaptação dentro do manejo ventilatório, né? A maioria dos pacientes, de uma forma geral, por exemplo, com sepse pulmonar dentro da terapia intensiva, por mais que evoluam para a síndrome do desconforto respiratório, nem sempre a gente usa bloqueador neuromuscular, né? Mas todos esses doentes a gente tem utilizado-se muito, porque são doentes que estão de difícil manejo ventilatório e muitas vezes a gente só consegue ter um padrão de relação de PF ou uma relação de PO2-FO2 satisfatória quando a gente consegue curarizar o doente, tá? Deixar o doente com bloqueador neuromuscular. Então, assim, existem diversos protocolos para isso, né? Eu me atentei muito em relação ao manejo respiratório, né? Por quê? Porque foi o que mais me chamou a atenção. Não só isso, mas com uma disfunção orgânica, obviamente, mas a disfunção orgânica, a gente nós intensivistas, já estamos acostumados a lidar com a disfunção orgânica dentro da terapia intensiva, que é a sepse. Certo? O choque séptico, isso é comum para a gente dentro da terapia intensiva. Só que o que eu achei mais atípico foi justamente o manejo ventilatório desses pacientes. Por isso que eu achei muito interessante a gente estar discutindo, abordando mais isso. Sem contar, obviamente, que quando o paciente evolui para a disfunção orgânica ou para o choque séptico, a gente já sabe que tem um alto grau de mortalidade, né? A gente precisa, obviamente, implementar todos os protocolos necessários aí de monitorização desse doente. A gente vê cursarem com um dímero D, que é um marcador de tromboembolismo muito acentuado. Esses pacientes, eles precisam, muitas vezes, o médico, ele anticoagula esse doente devido a esse marcador, e a gente sabe que D-dímero
elevado, a gente pode ter trombose de microcirculação, e essa trombose de microcirculação evolui para insuficiência renal aguda, evolui para uma ventilação ineficaz, né, porque o padrão de ventilação alveolar, irrigação alveolar, ele fica comprometido, principalmente a relação VQ. Então, assim, são doentes extremamente ventilatórios, são doentes extremamente graves, que cursam com uma síndrome respiratória aguda, grave, de difícil manejo, conforme nós temos pronado esses pacientes com uma boa durante a pronação, e isso tem sido reavaliado após a pronação. Então, tem paciente que a gente prona e desprona, porque em relação ao protocolo de pronação, cada instituição, ele organiza o protocolo, né? Ele monta o seu protocolo. A gente sabe que existe alguma diretriz que norteia isso, e em relação à prona, a gente só tem trabalhos publicados na SARA, né, de causas não relacionadas ao COVID, obviamente. Então, geralmente, o tempo de prona é de 16 a 20 horas, esse trabalho foi publicado, inclusive, por New England, e teve uma boa resposta nesses pacientes. Então, são as intervenções que nós temos feito mais para esses doentes, né, como medidas de suporte ventilatório, suporte hemodinâmico, que faz parte do nosso cuidado de enfermagem. Eu não vou entrar no mérito do tratamento farmacológico, apesar de ser o tratamento médico, né, não só por isso, mas nós não temos ainda uma diretriz que norteia, vamos dizer assim, que norteia não, o norte a gente tem, mas a gente ainda não tem nenhum tratamento específico para o Covid-19, né? Aí a gente entra em algumas discussões em relação à cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, que são situações que não vem ao caso nós discutimos aqui, até porque não existem evidências científicas concretas que embasem a utilização desses medicamentos, tá? Seria mais uma terapia de resgate, e por opinião própria, ao meu ver, seria até mesmo uma medida heróica, né? Como se eu não soubesse o que fazer, eu utilizaria a cloroquina em detrimento a isso, porque nós não temos trabalhos randomizados, com rigor metodológico, científico, que embase a utilização desses fármacos para o tratamento do Covid-19, tá? Temos alguns outros medicamentos, tem sido utilizado muito o anticorpo monoclonal, talvez vocês já devem ter ouvido o Zumab, e os pacientes têm obtido uma resposta muito satisfatória, principalmente nos pacientes que estão na fase aí da cascata, da tempestade inflamatória, onde há a liberação desses mediadores inflamatórios, essas citocinas inflamatórias que evoluem logo para disfunção orgânica. Então, tem sido utilizado até mais precocemente o Tansiluzumab, porque por estudos experimentais, tem-se obtido bons resultados, porém, nós também não temos estudos embasados e publicados, nem de revisão sistemática, que comprovem a utilização direcionada para o tratamento da Covid-19. Tá bom? Tem algumas perguntas que a gente possa estar falando, para eu também não ficar só falando. Tem alguma coisa já aí na tela? Janaína quer falar alguma coisa? A monitora vai passar a pergunta. Depois podemos entrar aí no processo. Pode falar. Então, já tem duas perguntas. A primeira pergunta é, na sua opinião, qual
quais medidas devem ser tomadas pela sociedade e pelo corpo de saúde para que amenizemos a situação no Brasil? Deu para entender o que é que eu... Deu um pouco de eco. Tem como repetir, por favor, que eu vou desligar o meu microfone. Tem sim. Vou repetir a pergunta. A primeira pergunta é, na sua opinião, quais medidas devem ser tomadas pela sociedade e pelo corpo de saúde para que amenizemos a situação no Brasil? Deu para escutar agora? Sim, deu para escutar. Perfeito. Tá? Então, vamos lá. Quais são as medidas que a sociedade e os profissionais de saúde podem tomar para amenizar o processo, né? Eu acho que a principal medida de saúde é a conscientização. Acho que isso é a principal medida. Por quê? Porque se eu não for um cara consciente, eu vou contaminar o outro. Por quê? Porque eu posso ter sido infectado e ser um portador assintomático do vírus. Porque vários pacientes, né, várias pessoas, elas se infectarão e serão assintomáticas, muitas vezes nem saberão que foram infectadas, né? Cerca aí de 15 a 20% vai ter algum sintoma leve e cerca aí de 3%, em torno disso, vai evoluir para a gravidade. Se a gente for parar em perceber em percentagens, né? O que seria em torno de 3%? Isso não é nada, mas isso não é nada dentro de um montante pequeno. Agora, você imagina uma doença de alta infectividade num país do Brasil, cerca de 200 milhões de pessoas, aí você faz essa proporção de ter aí essa percentagem que a gente acha que é pequeno dentro de um montante enorme de pessoas dentro do nosso país, por exemplo. A gente falou muito de Espanha, falou muito de Itália, mas a Espanha e a Itália, se nós juntarmos os dois, não dá nem o estado do Amazonas, se a gente for parar para ver a nível de território, de extensão de território, né? Então, assim, o primeiro passo é a conscientização. E o que consiste essa conscientização? Primeiro, em relação a medidas de higiene. A gente sabe, já está cansado de saber que as medidas de etiqueta respiratória, as medidas de higienização de mãos e as medidas de distanciamento social são as principais armas que nós temos nesse momento, enquanto não saia um imunobiológico, né? Enquanto não saia uma vacina para que a gente amenize a situação. Enquanto não sai essa vacina, nós temos que ter todas essas medidas do qual eu falei, e o uso de máscara aí, que foi autorizado, inclusive pelo Ministério, porque a gente, a partir do uso de uma barreira protetora, o cara que está infectado, ele diminui essa transmissibilidade, independente se ele está sintomático ou não. Tá bom? Espero que eu tenha... Agora também tem uma última aqui pergunta, que é quais os parâmetros mais comuns que são observados em gasometria em pacientes com Covid-19? Boa pergunta, muito boa pergunta. Bem, vou falar da minha realidade, do que eu observei, né? Não fiz um montante, não fiz uma estatística, por assim dizer, para ter números concretos para isso, mas o que eu mais observei foi acidose respiratória, inicialmente nesses pacientes, na ventilação mecânica, seguido, obviamente, após de acidose metabólica, devido ao quadro séptico, tá? Então, na fase inicial, vamos dizer assim, a instalação do processo de ventilação artificial, o que mais eu observei foi a acidose respiratória, tá? E nos casos mais graves, obviamente, aí com disfunções orgânicas e na fase da síndrome da resposta inflamatória, né? A acidose metabólica devido até à hipoperfusão sistêmica, tá? Tem mais alguma?
Então, por enquanto, só essas duas mesmo. Tá bom. Aqui no Instagram também tá tranquilo. Janaína queria que eu falasse, a gente tinha até conversado um pouco em relação não vou dizer o processo de morrer dentro da terapia intensiva, mas em relação a forma que a gente observava isso, Jana, tenta me recordar para a gente estar discutindo um pouco a respeito disso. Você gostaria que eu discutisse um pouco a respeito disso? Seria como está acontecendo, como estão acontecendo as mortes pela Covid-19 e como os profissionais estão vivenciando isso, como seus funcionários estão vivenciando essas questões, né? Muito medo. Como é que é estar diante do paciente que está vivenciando essas mortes concomitantes, né? Porque é uma atrás da outra, e como eles estão reagindo a tudo isso? Você percebeu alguma mudança no comportamento deles ou não? Fala um pouco para gente. Então, os profissionais, né? Os profissionais eu tenho observado a famosa staff, uma sobrecarga de trabalho fora do normal, uma vez que esses doentes sugam, por assim dizer, esses profissionais. É um doente que a gente fica, é o famoso doente de terapia intensiva, que a gente entra, imagina, né? Às vezes a gente entra num plantão de CTI e a gente escolhe qual é o doente mais grave e é aquele que eu vou, porque a gente trabalha, infelizmente, numa realidade de recursos humanos muito baixa. Infelizmente, a gente tem uma RDC da Anvisa que ela regulamenta um enfermeiro para 10 leitos de terapia intensiva e 2 técnicos para cada 2 leitos. Imagine, um enfermeiro cuidando de 10 pacientes graves. Isso é viável? Nunca que isso é viável, né? Nunca que a gente consegue prestar uma assistência de enfermagem de qualidade, digna e principalmente para a especificidade do qual aquele paciente precisa naquele momento. Então, assim, tanto é que o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, ele fez um parecer recomendando com que, dentro do parecer, ele cita a RDC 10, a RDC 7 da Anvisa, que fala sobre um enfermeiro para cada 10, e ele diz, dentro do parecer, que, no mínimo, o recomendado, no mínimo, o ideal seria um enfermeiro para cada 8, pelo menos para tentar barganhar alguma coisa. Porque é impossível a gente cuidar desses doentes graves conforme eles precisam com um número tão reduzido de profissionais. Então, assim, a equipe como um todo, ela tem sido muito sobrecarregada para atendimento desses pacientes, porque são pacientes que consomem, são pacientes graves. Só para vocês terem uma ideia, para a gente pronar um paciente, a gente precisa, no mínimo, de 5 profissionais envolvidos. Agora, você imagina, trabalhando, às vezes, com 3 técnicos de enfermagem, eu preciso de 5 pessoas para pronar um doente. Agora, você imagina um leito de terapia intensiva com 10 doentes, tendo que pronar, às vezes, todo mundo, devido a um padrão de relação PF baixa, e o cara só consegue responder a prona. Imagina. E a gente sabe que não é sair botando todo o paciente de barriga para baixo, não é isso que a gente faz. A gente tem um protocolo que a gente tem que seguir, né? A gente tem que ver, temos que avaliar as condições hemodinâmicas desse paciente, né? Então, assim, infelizmente, volto a dizer, a gente tem um sistema de saúde sucateado. A gente tem um sistema de saúde em que as pessoas que vão para a linha de frente não são pessoas especializadas para estarem atuando naquele momento com aquela especificidade de paciente, né? Eu faço até uma crítica, infelizmente, nossos órgãos do MEC, por exemplo, nossos órgãos que fomentam ou que organizam essas diretrizes, elas nos deixam a desejar nisso. Eu não sei como que está, no momento, a grade curricular
da UF, mas infelizmente na minha instituição houve uma diminuição da carga horária da cadeira de terapia intensiva, de enfermagem de alta complexidade. Então, eu fiquei muito triste, muito chateado em relação a isso, porque o que a gente mais precisa nesse momento são de pessoas com capacidade para estarem no leito de terapia intensiva. Agora, você imagina, às vezes, um aluno que sai da graduação e nem bota o pé dentro do CTI. Ele tem condições de assumir um paciente com esse grau de complexidade, com esse grau de complexidade, né, que esse paciente requer? Obviamente que não. Então, há o sucateamento do sistema de saúde. Então, assim, eu não posso afirmar isso, Janaína, mas talvez esse número de mortes que a gente observa, nessa magnitude tão grande, se dá, sim, a profissionais que não deveriam estar ali, estão trabalhando porque não exigem o grau de aperfeiçoamento que eles precisam ter naquele momento. Entendeu? Então, assim, é uma doença que no primeiro momento, só para vocês terem uma ideia, o primeiro paciente que a gente recebeu era uma senhora, coitada, que inclusive ela internava lá, é como se fosse uma freguesa nossa, eu venho de uma instituição privada de trabalho, então, assim, a gente, numa instituição privada, a rotatividade de profissionais, de pacientes é menor, e alguns pacientes, a gente começa a ter até uma certa afinidade, e conhece esse paciente, a gente adquire um vínculo de relacionamento. E essa paciente, coitada, ela era uma cardiopata, ela tinha os distúrbios, coitada, alguns distúrbios psiquiátricos mais voltados para depressão, porque vivia sozinha, né? Enfim. Então, ela estava sempre no hospital por algum motivo. E ela internou no hospital com diarreia e dor abdominal. Essa foi a queixa dela. Não foi nem um quadro respiratório, tá? Ela internou com uma dor abdominal e, a princípio, uma queixa do sistema digestório. Quando tomografou essa paciente, ela estava com quase 50% do pulmão acometido, né? A única coisa que causou estranheza na gente foi a baixa saturação quando ela chegou. Ela estava ali em torno de 90, meio barro, meio tijolo, mas não estava com esforço respiratório, que foi o que atentou para avaliação médica de ter pedido a tomografia, que quando a gente observou, ela tinha um padrão de vidro fosco típico da infecção pelo SARS-CoV-2 e cerca de quase 50% de comprometimento pulmonar. Enfim, essa paciente, infelizmente, ela veio a óbito, né? Mas quando intubou essa paciente, porque nós tivemos que nos reorganizar em relação ao protocolo de intubação desses pacientes para prevenção da equipe como um todo, a gente teve que, obviamente, se adaptar a algumas coisas que são atípicas de uma intubação de um paciente que não é portador de Covid-19. Porque a principal preocupação nossa é fazer o quê? Preservar a integridade da equipe, né? Então, assim, a gente sabe que diversos procedimentos dentro da terapia intensiva geram aerolização e o risco de infecção é em massa desses profissionais. Então, a intubação traqueal é uma das formas. Por isso que houve uma reorganização. A gente, no caso, eu montei um kit de intubação traqueal, de intubação orotraqueal próprio. A gente precisou colocar 2 filtros, um filtro de HME-F, lá perto, na parte mais proximal do doente, e o filtro bacteriológico e viral, né, o EPA, lá na válvula expiratória do ventilador, coisa que a gente não precisaria naquele momento, né, anteriormente, da forma como a gente precisa hoje. Sem contar o processo de intubação, que a gente teve que... a gente já fazia o processo de sequência rápida de intubação lá dentro do hospital, mas a gente teve que fazer algumas adaptações, principalmente relacionadas a clampeamento de tubo, né? Tudo com o intuito de evitar a contaminação do paciente,
sem contar, né, gente, em relação ao EPI, que a gente precisou ter todos os materiais aí de proteção para prevenção, face shield e assim por diante. Então, assim, o primeiro paciente, a gente ficava com medo, às vezes, eu, por exemplo, inclusive os outros, a gente observava isso de pôr a mão no doente, parecia uma coisa de doido, porque parecia tudo novo. Então, a gente tinha medo de encostar, às vezes, lembra? Quando, às vezes, a gente está lá, é acadêmico ainda, no primeiro dia que a gente vai para o estágio, vai colocar a mão no doente, a gente fica até com medo de botar a mão no doente, que dá aquele frio na barriga. Essa foi a sensação que a gente teve com o primeiro paciente de Covid, né? Aquele medo. Em relação à morte, todo aquele processo que a gente tem que ter de recomendação, a gente sabe que a própria vigilância sanitária emitiu normas técnicas para o preparo do corpo desses pacientes, a condução até o necrotério, a restrição de velório, o tipo correto de sepultamento. Então, a vigilância sanitária, ela fabricou, né, diversas normas técnicas, tendo todas as recomendações, como que deveria ser feito em relação ao processo até mesmo de retirada de dispositivos invasivos do paciente, em relação ao saco plástico que teria que colocar no paciente, teria que colocar o saco plástico, teria que fazer a própria higienização, até mesmo externa, com álcool 70. Então, assim, tem a própria vigilância, então, isso totalmente atípico do que a gente estava, né? E como seria, foi muitas vezes as reações das pessoas. Era uma coisa muito diferente em relação a isso. Observava-se muitas mortes, obviamente, e o medo de contaminação, por mais que a gente segue todos os parâmetros, vamos dizer assim, os rigores, para a gente estar se prevenindo, é passível de acontecer, porque é um vírus, por mais que você se proteja, você é passível de ser contaminado. Então, isso causou e causa também muito receio da equipe como um todo, né? Então, assim, é uma coisa muito nova. Eu acho que a gente já tinha até falado isso em algumas lives que eu participei anteriormente. Eu acho que o mundo vai existir um mundo pré-Covid e um mundo pós-Covid, e esse mundo pós-Covid vai ser de muitas mudanças, eu acho, assim, de muitas questões profissionais, pessoais. Eu acho que muita coisa vai ser produzida pós-Covid, principalmente dentro do âmbito da profissão de saúde, principalmente dentro do âmbito da nossa profissão. Nós estamos aí no bicentenário de Florence, esse ano é o ano da enfermagem, né? Então, acho que, assim, a gente nunca teve tão na mídia, por assim dizer, né? E eu espero que isso não se perca quando passar tudo isso e a gente consiga ganhar diversas conquistas que a gente já vem batalhando há muito tempo, para que a gente consiga crescer cada vez mais na nossa profissão, né? Eu acho que é isso. Tem quantos minutos já? Então, faltam agora 13 minutos e nós temos 8 perguntas. E agora apareceu um monte. Apareceu bastante perguntas. A primeira é assim: qual a porcentagem de óbito, mais ou menos, quando os pacientes com Covid-19 vão para a ventilação mecânica? É uma boa pergunta. Aliás, é uma excelente pergunta, porém a gente não tem dado concreto para isso. Eu não posso... a nível de porcentagem, eu tenho que fazer, né, um quantitativo dentro da minha terapia intensiva de quantos evoluíram para o tubo, para depois eu fazer outro cálculo de saber quantos que saíram, enfim. Então, eu não tenho dados concretos para isso, para estar te dizendo precisamente qual é a porcentagem. Mas o mais importante, eu te digo, o paciente, para ele sair do tubo, é justamente o manejo do qual ele é conduzido. E principalmente naquela fase inicial do qual eu falei. Se você entuba o doente, que ele já fez a própria autolesão, já tão
tão tardiamente, a chance dele ter as complicações ventilatórias é muito maior, que muitas vezes, né, ele já é entubado com acidose respiratória e ele permanece por muito tempo de difícil correção, tá? Pegamos pacientes com pulmões muito duros e de difícil ventilação, dentro daqueles fenótipos do qual eu próprio falei que o Gattinoni descreveu para a gente, tá? Tá ótimo. A Isabel, ela perguntou assim, primeiro ela fez um comentário, logo após veio a pergunta. Boa noite, a sua experiência nos enriquece muito. Como você está lidando com a espiritualidade e saúde mental no cuidado ao paciente com Covid-19? E existe alguma abordagem para a equipe e família? Boa pergunta também, né? Questão da espiritualidade, né? A gente não vai entrar em mérito aqui ou se aprofundar em relação a isso, né? Eu acho que, principalmente, eu acho que espiritualidade envolve muitas coisas, né? Mas o que eu tenho mais o que eu mais observei foi um processo de reflexão muito grande. Eu acho que uma introspecção antes da gente ir para o front, por assim dizer, né? Uma aproximação sem dúvida pedindo a proteção do nosso Pai Eterno. Então, assim, eu acho que, sem dúvida, observar os doentes da gravidade do qual eu observei, a equipe observou, e isso aflora um pouco, muito, essa questão espiritual, que cada um, né, acaba enxergando de uma certa forma. Em relação ao mental desses pacientes, da equipe, eu vou dizer, pelo menos a instituição onde eu trabalho, né, a gente, inclusive, a psicóloga, ela me procurou, então, ela montou um projeto para atendimento desses e apresentou a direção para o tratamento, para o atendimento desses funcionários, né, então, assim, dentro do protocolo que ela montou, existia um processo, no momento que se deflagrava isso, então cerca de 15 a 20 minutos, semanalmente, ela escolhia o que estava, vamos dizer assim, a mais à flor da pele ou mais emocionalmente descompensado e chamava para uma conversa, um apoio psicológico. Eu acho que isso é muito importante e eu acho que deveria ser uma iniciativa de toda a empresa de uma forma geral, tá bom? Tá ótimo, obrigada. A Helena Salles perguntou: gostaria de saber quais efeitos nos outros sistemas, além do respiratório, você notou? Então, os efeitos que a gente observa, infelizmente, são os efeitos da sepse, que é a disfunção orgânica de diversos sistemas. Qual é o sistema que eu vi mais acometido? Primeiro, sem dúvida, conforme eu falei, o respiratório, inclusive ela falou ali. O segundo sistema que eu mais vi comprometido foi o sistema circulatório, tá? E o sistema circulatório englobando, quando a gente, obviamente, atinge o sistema circulatório, quando a gente começa a ter essa trombogenicidade, conforme a gente observou nesses pacientes, a gente começa a ter aí, sim, acometimento dos outros diversos sistemas, né? Como o próprio sistema renal, evoluindo para a insuficiência renal. Se for procurar depois obter dados estatísticos a nível de porcentagem, a gente vai ver que vários pacientes, eles evoluem com insuficiência renal, sim. Acreditamos que seja não só por conta da disfunção da sepse, que seria aquela insuficiência pré-renal da própria sepse, mas principalmente pela trombose de microcirculação da artéria renal. Então, assim, eu diria o sistema circulatório, o sistema pulmonar, em primeiro lugar, circulatório, seguido do renal e assim por diante, tá? Ótimo. A Cristina Cerrado, ela perguntou assim: eu tenho observado que as mesmas pessoas que aplaudem os profissionais de saúde são aquelas também que têm preconceito conosco. Isso vem acontecendo comigo em diversas ocasiões. Você também tem percebido isso? Sim, infelizmente acontece. Ele olha pra gente, né, às vezes
A pessoa olha, ó, fulano trabalha em hospital, hein? Os Felipe trabalha em CTI, não fica perto dele não, né? Então, isso há, vamos dizer assim, não vou dizer nem que a pessoa faz por mal, obviamente eu acredito que não, mas eu acredito que seja o receio mesmo de contaminação, mas infelizmente é uma realidade. Obrigada. A Elida Borges perguntou: como tem sido montar o plano de cuidados de enfermagem para paciente com Covid, uma vez que as respostas do organismo mudam a todo tempo? Pois é, muito difícil, né? Porque o profissional médico, ele faz o plano terapêutico dele, né, basicamente mediante ao dia, vamos dizer assim. O enfermeiro faz o plano terapêutico dele, muitas vezes de horas, né? Costumo dizer que o enfermeiro intensivista, ele é o guardião do doente. Guardião em que sentido? O enfermeiro intensivista, ele tem que ser muito apegado, né, à hemodinâmica do doente, principalmente, não é só porque é a minha paixão falar de hemodinâmica, mas para mim, o que mantém-se o doente vivo é o parâmetro hemodinâmico dele, porque o que a gente mais observa são as falências por hipoperfusão. Então, se a gente mantém uma boa hemodinâmica, a gente consegue reverter a disfunção do paciente. Então, assim, o plano de cuidado ele tem que ser pensado e raciocinado a todo momento. Muitas vezes, e isso é muito dinâmico. Algumas coisas vão depender de rotinas institucionais, obviamente. A gente, quando fala de CTI, gente, a gente sempre fala de rotina, a gente nunca fala de trabalho solto ao vento. Tudo que a gente faz, além de ter uma rotina, é pensado em alguma coisa. E o enfermeiro intensivista ele tem que raciocinar clinicamente a todo momento. Então, às vezes, é a protração do débito urinário que a gente calcula e o paciente já começa a protrair débito urinário e a gente colhe uma gasometria dele, o lactato já está aumentando, que já é um marcador de hipoperfusão, já tem que pensar se esse paciente é passível de ser feito volume ou não. É uma PVC que às vezes eu tenho que instalar para avaliar uma medida, apesar de ser uma medida estática, eu posso estar avaliando isso. Então, assim, o plano de cuidados do enfermeiro é um desafio, obviamente, sempre foi, e no Covid-19 isso só acentuou. Por isso que nunca que um enfermeiro para cada 10 leitos, isso vai ser possível a gente prestar esse cuidado e fazer o plano de cuidados conforme a gente precisa ou deveria se fazer de forma adequada. E eu nem vou discutir sistematização e processo de enfermagem, porque aí a gente ficaria aqui a noite toda e discutiria várias variáveis que, infelizmente, a gente não consegue chegar a um ponto, muitas vezes, até satisfatório. Entendi. Obrigada, professor. A próxima pergunta é da Gabriele Beltrão. Qual a sua opinião sobre a antecipação do diploma para alguns estudantes na área da saúde devido ao cenário atual? A minha opinião... Também quero saber dessa pergunta aí. Isso. Vocês vão brigar comigo ou não? Eu posso dar minha opinião? Não, é porque eu também estava conversando sobre isso com a Janaína, por a gente estar no último período. O que você achava em relação a isso? Eu acho que a minha opinião é fortalecer aquilo que eu falei inicialmente, o sucateamento do sistema de saúde, né? Porque, assim, não adianta eu antecipar a formação do meu profissional e jogar ele dentro do mercado de trabalho se ele ainda não está preparado para isso. Como que eu, por exemplo, eu não sei qual é a grade curricular da UF, mas o estágio de alta complexidade na minha instituição é no último período. Então, ele só vai para campo e vai ter contato com a terapia intensiva no último período, certo? Se ele não teve esse contato e não passou pela maturidade acadêmica que ele tem que ter naquele momento, para mim, a gente está novamente sucateando o serviço de saúde e simplesmente jogando o profissional lá dentro. Tá? Essa é a minha opinião. Obrigada, professor. A Patrícia Lopes de Souza Freitas perguntou: gostaria de saber sobre a paramentação da equipe. Paramentação. Então, a gente tem diversos protocolos, o COFEN tem um protocolo de paramentação, só que todos eles é baseado, ou tem como essência, a própria Anvisa, a Vigilância Sanitária.
Então, paramentação são as barreiras de proteção máxima. A gente utiliza o capote impermeável, principalmente para fazer os procedimentos que vão ter risco de transpassar o capote, né? A vigilância, ela pede uma gramatura mínima de 40 para aventais que o profissional não vai ter o contato com excretas, com algum fluido que vai contaminá-lo. Se houver essa... Professor, só te cortando rapidinho. Falta 20 segundos para acabar a nossa live aqui, mas eu vou fazer outra para a gente terminar, tá? Se houver um risco de contaminação por fluido, a Anvisa determina uma gramatura de 50, tá? A máscara N95, que é a utilizada dentro da terapia intensiva, independente se você vai fazer procedimento de aerolização ou não. Caiu, vamos ver. Caiu lá, gente. Eu continuo ou não? Como é que faz? Me orienta. Ela vai te convidar de novo. Sim, a gente continua te assistindo. Isso, então você Você pode está falando e a gente está assistindo. Tá bom, então. Pode terminar de responder essa pergunta e depois ela vai te chamar aí no Instagram. Entendi. Agora que eu estou entendendo isso, tá? Vocês me perdoem a ignorância, mas esse programa é o programa que vocês têm utilizado dentro aí da universidade, né? E o Instagram é para fazer a transmissão. Entendi. Tá. Voltando. A máscara. A gente sabe que tem a recomendação de usar máscara cirúrgica para procedimentos de não aerolização, só que dentro da terapia intensiva, diversos procedimentos geram aerolização, ou seja, dentro da terapia intensiva, a maioria das vezes, a gente está gerando aerolização a todo momento, e sem contar que pode haver desconexão do circuito do tubo, né? Enfim. Então, dentro do serviço de alta complexidade, já é essa recomendação de usar a máscara N95, ou PFF2, ou PFF3, tá? Óculos de proteção e face shield, certo? E o propé. O ideal é que a gente também utilize um calçado próprio que vai ficar restrito ao hospital, porque a gente teve alguns trabalhos que mostraram que fizeram o suave dos calçados de profissionais e eles levaram o vírus para outros locais. Então, a gente tem que se atentar a isso, tá? Ótimo. Uma outra pergunta é da Duda Brasil. Como você considera os índices de recuperação desses pacientes em terapia intensiva? O índice de recuperação? Isso. Eu considero baixo. Eu não tenho dado estatístico concreto para isso, mas eu considero bem baixo, porque, vou dar um exemplo, de 10 pacientes que eu tive gravíssimos, hoje eu só tenho um que está passível não vou nem dizer de ter alta, que infelizmente ele reinfectou por uma PAV, mas infelizmente a gente tem um grau de letalidade bem grande. Não só de pacientes também com idosos não, tá, gente? Mas pacientes jovens aí, de meia idade, que têm evoluído muito mal e têm tido bastante complicações. Entendi. Temos mais uma pergunta da Rayara da Silva. Ela pergunta se você acha viável a contratação de mais profissionais da área, porém, sem muita experiência, ou nesse caso, é melhor manter um número restrito de profissionais, mas com uma maior experiência? Eu acho assim, a questão, conforme eu falei, por o profissional lá na linha de frente, a minha crítica, né, é observar as pessoas não tendo a experiência necessária para estar atuando naquilo ali, né? Mas isso é um problema crônico, não é um problema que a gente vai resolver agora e da noite para o dia, né? Então, assim, volto a dizer, não sou a favor de botar pessoas que não têm a capacidade para estarem naquele local, e isso, infelizmente, sempre aconteceu,
Eu acho que a gente precisaria de alguma coisa que fiscalizasse isso e, de fato, impedisse isso, né? Mas a gente também não pode parar o sistema de serviço, o sistema de saúde. Então, a gente precisa dos profissionais para trabalhar, tá? Mas a minha crítica continua e eu espero que isso mude um dia. Tá bom, já são 7h03, eu vou fazer as 2 últimas perguntas para a gente estar finalizando, e as demais perguntas a gente vai estar enviando para o seu e-mail para você responder, tudo bem? Tudo ótimo. A nossa professora Leila, ela perguntou se você acha importante participar da votação do nosso piso salarial e da carga horária de 30 horas, como forma de contribuir para o nosso exercício profissional. Você pode comentar sobre? Só repete o início, por favor, porque deu uma falhada aqui. Tudo bem. Se você acha importante participar da votação do nosso piso salarial e da carga horária de 30 horas, como forma de contribuir para o nosso exercício profissional. Eu acho, sim, importantíssimo isso. Mas eu vou dar a minha opinião, né? Eu acho que a gente tem que brigar por uma coisa de cada vez, lutar por uma coisa de cada vez. Nós já estamos cerca de, se eu não me engano, 25 anos lutando para pôr uma carga horária semanal, né, mínima, máxima, no caso, perdão, as 30 horas semanais, que já é uma briga a nível nacional. A gente sabe que alguns estados conseguiu implementar isso, mas infelizmente são muito poucos. Eu acho que nós deveríamos, isso é uma opinião minha, não estou dizendo que isso seja verdade ou não, isso aí é o que eu penso, brigar primeiro por uma coisa específica, no caso, a regulamentação da nossa jornada de trabalho, que eu acho que é o que a gente está pleiteando há anos e não conseguiu, e posteriormente isso, brigar sim pelo nosso piso salarial, que eu vi o projeto de lei, inclusive, do piso salarial, e infelizmente eu vejo que é uma realidade muito longe do que a gente vivencia hoje. Então, assim, eu sou muito pé no chão, né? Eu acho que a gente tem que brigar lá pela jornada de trabalho, que é uma coisa muito mais viável nesse momento, que a gente vai passar por um processo de recessão econômica enorme, né? É o que eu falei, a gente vai ter um mundo pré-Covid e um mundo pós-Covid, então, assim, a recessão, ela vai chegar, de fato, e a gente sabe que tanto o serviço privado quanto o próprio serviço público, os recursos, eles são finitos, né? E não seria o momento da gente pressionar uma coisa que eu acho que não vai passar, né? Eu acho sim que a gente tem que brigar pela jornada de trabalho, que a partir daí a gente também vai conseguir ter melhores recursos financeiros a partir da gente implementar uma carga horária de trabalho para a gente, tá? Acho que tem que ser uma coisa de cada vez, e as coisas têm que ser viáveis, não utopias. Obrigada, professor. E a última pergunta aqui da nossa live é da Cristina, né? E ela pergunta: há um número grande de profissionais sendo contaminados. Você acha que isso ocorre por qual motivo? Eu acho que ocorre por diversos motivos, né? Exaustão do profissional, escassez de material em alguns serviços, né? Infelizmente, a gente tem colegas que não trabalham em instituições que não oferecem isso e eles se sentem, vamos dizer assim, coagidos em não aceitar. Então, assim, existem muitos fatores. Tem a questão, perdão, da paramentação, do treinamento que não é efetivado de forma correta nessas equipes em relação à paramentação, porque muitas vezes é o que eu falei, às vezes a pessoa começa lá, ela até viu isso na faculdade, começa a trabalhar, ele é jogado lá, põe para trabalhar, o cara não sabe pôr o capote retirar o capote de forma correta e acaba se contaminando e contaminando todo mundo. Então, assim, é multifatorial. Isso é a opinião minha.
Entendi. Professor, queremos agradecer a sua participação aqui com a gente. Com certeza agregou muito, né, a gente durante a nossa caminhada profissional. Durante a live, muitos elogios no nosso site. E as perguntas que vieram após o horário, né? A gente vai estar encaminhando para você por e-mail. E agora eu passo a palavra para a Janaína. Obrigada, Felipe. Foi brilhante a sua palestra, deliciosa, esclareceu diversas dúvidas. Como sempre, né? Eu sou suspeita porque você sabe que eu adoro o seu trabalho, confio muito em você. Se algum dia precisar de CTI, você sabe que é você que eu vou catar, né? Nós podemos adoecer, mas tendo bons amigos e amigos competentes, a gente consegue se livrar de várias coisas. Com certeza. Agradeço imensamente a sua disponibilidade, agradeço imensamente sua fala. Quero parabenizar essa equipe, parabenizar os monitores. Nossa semana de enfermagem está chegando ao fim e foi grandiosa. Nós conseguimos, em média, nas salas, quase 200 pessoas, quase 400, mais de 400 pessoas inscritas no evento, 15 trabalhos na nossa página da enfermagem. Nós temos um site da nossa universidade, do nosso curso, né? E nós temos a comissão organizadora que está aqui conosco e que poderia também falar um pouquinho, mas eu agradeço imensamente a equipe organizadora, agradeço imensamente os monitores, pois sem eles nada disso teria sido feito. E você fechou com chave de ouro, menino. Eu que agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer participar, mesmo que virtualmente, né, da Semana da Enfermagem de uma universidade tão conceituada. Assim, me sinto lisonjeado. Desligou? É que esse daí é o nosso site e os trabalhos estão nesse... Ah, tá. Eu vou entrar lá depois. Então, deixa eu acabar de me despedir. Então, assim, eu me sinto lisonjeado de estar participando. A Janaína, para mim, foi uma perda muito grande, porque era minha parceira de trabalho, mas fico muito feliz de vê-la numa universidade de renome, renomada, e ter sido convidado por ela de estar participando e contribuindo para a Semana de Enfermagem de vocês. Deixo também meus agradecimentos às monitoras, conforme você falou, assim, um nível de organização impecável, a comunicação também impecável, tanto por e-mail, pelas redes sociais. Então, assim, foi um empenho que vocês estão de parabéns. Espero, quando tudo isso passar, eu seja convidado novamente para fazer alguma coisa presencialmente com vocês, para conhecerem pessoalmente, tá bom? E o que eu puder ajudar e que for de valia, eu estou aqui, tá bom? Muito obrigado. Agradeço também as pessoas que estiveram lá no Instagram, alguns ex-alunos comentando. Agradeço também muito a participação deles. Você tem dúvida que será chamado? Será um prazer, Jana. Tá Passa a bom? palavra para a comissão organizadora agora. Se quiser nos acompanhar, Felipe, por favor. Boa noite. Eu sou a professora Ionara, também faço parte da comissão organizadora desse evento. Quero agradecer imensamente, Felipe, pela sua participação. Tenho a certeza que será nosso convidado de honra no próximo semestre aí, com um evento que a gente já está planejando. Foi excelente a sua palestra, né, suas orientações, né, sua vivência compartilhada.
Quero agradecer também a todos que participaram do evento. Foi intenso, foi um desafio para nós, enquanto comissão, um evento totalmente à distância, né, de forma remota. O meu agradecimento especial também, além das colegas, é claro, aqui presentes na sala, todas, professora Leila e demais colegas que trouxeram outros palestrantes, os monitores, sem vocês nada disso teria sido possível. Realmente, vocês arrasaram, muito organizados, se dispuseram, estavam sempre de prontidão para qualquer tipo de eventualidade, e tudo ficou. A palavra que eu quero dizer para vocês é gratidão, né? Gratidão mesmo, no sentido de menção a palavras como agradecimento, reconhecimento e valorização da nossa profissão. Obrigada para vocês, um ótimo fim de semana e até novos eventos. Quem é agora? É Diana ou sou eu, Janaína? Acho que não tem ordem, quem quiser. Então posso ser eu? Pode. Bom, então, uma boa noite a todos. Sou a professora Cláudia Dantas, também uma das integrantes da comissão organizadora. A gente, a todo momento, que nós criamos um grupo de Zap, até para poder ter uma comunicação mais rápida, e a todo momento a gente falava o quão bonito está esse evento, né? A UF, eu ingressei na UF em 2009 e posso dizer que desde 2009, modéstias à parte, eu nunca vi um evento assim tão bonito, tão organizado, que superou as nossas expectativas, com um público de mais de 400 pessoas. Então, assim, para a gente é motivo de muito orgulho conseguir fazer com que a nossa semana de enfermagem pudesse acontecer. Aqui eu queria registrar a ideia, né, que foi da professora, inicialmente, né, da professora Diana, da professora Janaína, sempre à frente aí do tempo, digamos assim. Felipe falou que ele perdeu uma parceira, mas posso dizer, você perdeu uma parceira, mas a gente ganhou uma parceira e talvez você ganhou diversos parceiros, porque agora a Janaína está no lado da docência, com a possibilidade de formar muitas outras pessoas que com certeza vão fazer a diferença, assim como a gente tem aí na nossa equipe esses monitores maravilhosos, que certamente sem eles a gente não conseguiria alcançar o sucesso que a gente alcançou nesse evento. Então, assim, a comissão como um todo, nós estamos, assim, extremamente felizes com o alto nível das palestras, com o alto nível dos debates, com a participação de todos, principalmente dos nossos alunos e dos nossos monitores. Então, assim, eu, na qualidade de comissão organizadora, eu quero imensamente agradecer a cada um dos meus parceiros, que eu acho que esse grupo que se criou para estar fazendo essa organização, certamente a gente vai repetir, porque foram momentos assim, extremamente prazerosos, em que cada um realmente contribuiu para que hoje a gente estivesse aqui finalizando com muito orgulho um evento dentro da nossa universidade. Então, agradeço a todos que estiveram até esse momento conosco. Desde já, convido vocês para a 15ª semana, né? A 14ª encerrando agora. Então, que cada um de nós, a gente possa levar e repensar os conhecimentos que aqui a gente angariou, para que a gente possa fazer diferença, principalmente quando a gente retornar às nossas atividades após essa pandemia. Então, agradeço imensamente a atenção de todos, desejo uma ótima noite e agradecer aí os monitores, mais uma vez, não canso de dizer isso, né, que sem vocês, certamente a gente não teria o sucesso que a gente conseguiu. E muito obrigada às parceiras aí, amigas, que além de colegas, são verdadeiras pessoas que, assim, eu particularmente considero muito. Muito obrigada. Bom, boa noite, sou a professora Diana, também faço parte dessa maravilhosa comissão organizadora. Na verdade, eu defino esta jornada com gratidão, satisfação pelo dever cumprido e muito orgulho. Na verdade, eu estava dando muito nervoso pensar que não ia funcionar a questão da tecnologia, dos participantes, muitas coisas, porque eram coisas novas. Eu tinha participado de algum evento como evento assim, mas não
desse nível, a gente organizando todo, em um momento que não é fácil, então foi maravilhoso. Na verdade, quero agradecer a todos, a comissão, a minhas colegas, as professoras do REM que estiveram participando, a professora Leila, Anunciação, Lídia, Aline, todas, desculpem se esqueci algum nome, olha, os monitores maravilhosos, tudo fluiu de maneira tão boa, com tal engrenagem, que eu fiquei muito feliz. Eu agradeço também aos alunos que prestigiaram, a todos os participantes que prestigiaram o evento, aos palestrantes, a você, Luiz Felipe, que adorei também sua palestra, muito bom, parabéns. E a verdade é que sejam muitos mais os momentos assim de aprendizado, de debate, de discussão. Seja isso, pesquisa, extensão, e que nós posicionemos essa profissão tão linda que tão pouco valorizada, mas que agora todos vemos que é tão importante para a nossa sociedade. Então, muito obrigada. E desculpem o português. Temos outro da comissão, outro componente da comissão na sala? Oi, Jana. Eu acho que é apenas a gente mesmo, Jana. Acho que nós 3 por enquanto. 4 com a Diana. Gente, eu não sou da comissão, mas eu queria dar parabéns para vocês pelo espetáculo que foi esse evento. Vocês arrebentaram, entendeu? Eu estou muito orgulhosa de vocês. Muito obrigada. Leila é maravilhosa. Muito obrigado. Né? O Luiz também foi muito bem, gostei bastante da sua palestra, mas assim, é difícil a gente dizer qual não foi a melhor, porque todas foram muito boas. Então, estou muito feliz por isso. Parabéns para vocês, ouviu? Nós também te agradecemos, Leila, pela excelente abertura hoje de manhã, voltando à história da Florence, tão antiga, mas tão contemporânea ao mesmo tempo, falando da teoria ambientalista dela, que tem tudo a ver com esse momento. Então, nós também queremos te agradecer, nossa colega de departamento, né? Estamos aí juntas. Com certeza, acho que a gente está aí para isso, né? Para construirmos juntas, né? Isso é muito importante. Olá, pessoal, eu sou Isabel, gostaria... Ih, acho que caiu, né? Não, estamos ouvindo. Então, Luiz, achei muito interessante quando você respondeu a questão de ir para o fronte, e eu sou a professora Isabel, faço parte desse grupo, estive na comissão, mas não tive uma atuação muito presente, porque eu estava me recuperando do Covid. Eu acompanhava os dados e tal, mas eu chamo muito atenção e quero ressaltar a colocação que você trouxe, que no momento em que vocês vão para o atendimento ao paciente no CTI, vocês param, fazem uma conexão com a espiritualidade da maneira individual de cada um, né, para ir ao fronte. Porque hoje, agora às 17 horas, nós abordamos a questão do estar conectado com essa espiritualidade que fortalece e ampara, né, como você mesmo citou, pedindo proteção, pedindo uma força maior, né, que é um momento de muita dor, muito sofrimento. Achei, assim, que você trouxe uma informação, tinha muitos alunos na sala que precisam saber e fazer uso dessa conexão, com certeza. E muito bacana a abordagem que o seu hospital traz a nível da saúde mental, né, do acolhimento, de ouvir esses profissionais que estão na linha de frente para tentar minorar o sofrimento, né, pelo menos na escuta, no acolhimento, no amparo, que é muito importante. E também parabenizar o conhecimento que você trouxe, a gente percebe, esse enfermeiro de CTI que eu quero para mim, se um dia eu precisar, com esse perfil, com esse olhar, né, a gente percebe que você tem amor ao que faz, isso é muito importante. E parabenizar, sem sombra de dúvida, a toda a comissão, aos colegas, a todas as palestras, realmente maravilhoso.
E também dizer que nós inauguramos, né, um desafio, e não somente na semana de enfermagem. Eu acho que a gente pode, daqui para frente, fazer a cada 2 meses ou a cada mês uma jornada com vários temas que foram suscitados aqui, viu, Luiz? E aí você também poder colaborar antes de que seja o pessoal, o presencial, né? Porque temos muita coisa a falar dessa experiência. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço pelas palavras. Muito obrigado mesmo. Acredito que todas falamos, né? Isso. Teoricamente, faltaria a Camille e a Silvia, mas eu acho que não se encontram. Então, damos por encerrada a 14ª semana de enfermagem do campus universitário de Rio das Ostras, da UF de Rio das Ostras. Muita gratidão, muito feliz. E fechamos com chave de ouro com a palestra do professor Luiz Felipe. Obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.